Olá, boa tarde. Durante a pandemia da Covid-19, com o isolamento social e a crise econômica, muitos empresários sofreram com a queda na arrecadação e estão com dificuldades em pagar o aluguel. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, mais um dos motivos é o IGPM, que é o índice aplicado aos aluguéis, que acumulou alta de quase 29% em 12 meses. E o resultado disso é que muitos casos estão indo parar na Justiça. Esse é um dos destaques do Jornal da Justiça, primeira edição de hoje. E você vai ver também. Ministra Carmen Lúcia do Supremo Tribunal Federal nega habeas corpus a segurança acusado de homicídio em supermercado em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Não cabe habeas corpus ao Supremo para examinar fundamentos que ainda não foram apreciados nas instâncias inferiores. Plenário do Supremo julga recursos da decisão que anulou condenações do ex-presidente Lula. E ainda, na mesma sessão, nesta quarta, os ministros devem analisar a liminar que determinou a instalação da CPI para apurar possíveis omissões do governo federal no enfrentamento da Covid-19. A ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, negou o pedido de habeas corpus de Giovanni Gaspar da Silva, segurança de um supermercado no Rio Grande do Sul, acusado de assassinar João Alberto Freitas. O caso ocorreu em novembro do ano passado, em Porto Alegre. Giovanni Gaspar é um dos seguranças que aparece nessa imagem gravada pelas câmeras de circuito interno do supermercado. No dia 19 de novembro de 2020, ele e um colega foram filmados agredindo e pressionando o peito de João Alberto Freitas após imobilizá-lo. Os seguranças e outros funcionários da loja foram denunciados pela Polícia Civil do Estado por homicídio triplamente qualificado por motivo torpe, asfixia e recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Giovanni teve a prisão preventiva decretada. A defesa dele pediu habeas corpus no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e no Superior Tribunal de Justiça, mas os pedidos foram negados. O caso chegou ao Supremo Tribunal Federal e a defesa alegou que não é válida a fundamentação da prisão baseada na gravidade abstrata do crime. Afirmou também que Giovanni Gaspar é réu primário, tem ótimos antecedentes e não agiu por racismo. Por isso, pediu a substituição da prisão por medidas cautelares. Ao negar o pedido, a ministra Carmen Lúcia considerou jurisprudência do STF de que não cabe habeas corpus ao Supremo para examinar fundamentos que ainda não foram apreciados nas instâncias inferiores. Segundo a ministra, nesse caso, houve dupla supressão de instâncias, porque os fundamentos apresentados pela defesa não foram analisados pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul nem pelo Superior Tribunal de Justiça. Além disso, Carmen Lúcia não verificou nenhuma ilegalidade ou abuso de poder na prisão. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu a reeleição sucessiva de membros da mesa diretora da Alerj, Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, inclusive para a presidência da Casa. A decisão atende pedido da Procuradoria-Geral da República, que alegou que as consecutivas reconduções de membros da mesa diretora na Alerj afrontam a Constituição Federal. De acordo com o ministro Luiz Roberto Barroso, a legislação do Estado admite a reeleição dos dirigentes do Poder Legislativo, mas isso não significa autorização para que eles se mantenham eternamente no comando. A perpetuação na direção da administração, ainda segundo o ministro, é incompatível com os princípios republicanos e democráticos que exigem a alternância de poder. A decisão, no entanto, não impacta a atual composição para o biênio 2021-2023, por ser a primeira vez que o presidente da Casa, deputado André Siciliano, e os membros da mesa diretora assumem os cargos. Barroso determinou também a imediata inclusão do processo no plenário virtual para análise colegiada dos ministros do Supremo. O objetivo é uniformizar o entendimento de que é permitida apenas uma recondução em mandatos consecutivos.
O plenário do Supremo Tribunal Federal, em sessão virtual, decidiu que o Tribunal de Contas da União não pode afastar a aplicação da lei que prevê pagamento de bônus de eficiência a inativos da Receita Federal. Quem traz os detalhes da decisão é a nossa consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. Na última sessão do plenário virtual, o STF decidiu que o Tribunal de Contas da União, ao analisar processos administrativos, não pode fazer controle de constitucionalidade das leis. No caso concreto, o TCU considerou inconstitucional o pagamento do bônus de eficiência e produtividade previsto em lei para os servidores inativos da carreira tributária e aduaneira da Receita Federal do Brasil e da Auditoria Fiscal do Trabalho. Também determinou que os gestores afastassem a aplicação da legislação, suspendendo o pagamento do bônus aos aposentados e pensionistas. No Supremo, a maioria dos ministros entendeu que o TCU extrapolou a competência que é atribuída ao órgão pelo texto constitucional. Prevaleceu o voto do ministro Alexandre de Moraes, que destacou que o Tribunal de Contas é um órgão técnico de fiscalização contábil, financeira e orçamentária, com competências administrativas e, por não ter função jurisdicional, não pode declarar se a lei está ou não em conformidade com a Constituição Federal. O ministro registrou no voto que cabe exclusivamente ao Supremo Tribunal Federal fazer o controle da compatibilidade das leis com a Constituição Federal e que apenas o STF, que é o guardião da Constituição, pode retirar a eficácia de leis consideradas inconstitucionais. O ministro concluiu que quando o TCU afasta a aplicação de uma lei, há usurpação das funções do poder legislativo, do poder judiciário e das competências privativas da Suprema Corte. Um portuário da Companhia Docas do estado de São Paulo conseguiu na Justiça o direito de receber indenização pela supressão de horas extras após mudança de jornada. Quem traz os detalhes é o repórter Pablo Lemos. Na reclamação trabalhista, o portuário disse que trabalhava em regime de sobrejornada e que entre 2013 e 2017 houve 2 reduções significativas de horas extras. Para a companhia não houve prejuízo aos empregados, pois manteve salários e reduziu a jornada de 8 para 6 horas. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região julgou improcedente o pedido do empregado. Segundo o TRT, a alteração de turnos e redução de horas extras não foram atos arbitrários do empregador, mas uma forma de proteger os direitos dos trabalhadores. O regional ainda ressaltou que a mudança foi aos poucos, para que os empregados tivessem tempo de adequar as finanças à nova realidade. Diante disso, o portuário apresentou recurso ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator do caso, na 4ª turma, ministro Caputo Bastos, votou pela condenação da Codesp. Segundo a jurisprudência, a supressão de serviço suplementar prestado com habitualidade durante pelo menos 1 ano garante ao empregado o direito à indenização. Por unanimidade, a 4ª turma acompanhou o voto do relator, mas houve apresentação de embargos de declaração ainda não julgados pelo colegiado. E você vai ver a seguir, empresários recorrem à justiça para tentar a substituição do IGPM pelo IPCA nos contratos de aluguéis. Assunto para o próximo bloco, fique com a gente, eu volto já já. A Constituição possui uma importância capital no nosso sistema jurídico. É ela que concentra o fundamento de validade republicano, ou seja, a luta constante e a esperança contra o clientelismo, patrimonialismo e a usurpação das instituições democráticas por entidades e por forças contrárias ao exercício do poder pelo povo. A 3ª turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que companheira tem direito à divisão dos aluguéis de imóvel exclusivo do falecido, apenas até a data do óbito dele. O Tribunal de Justiça do Paraná analisou a ação de prestação de contas ajuizada contra uma mulher que convivia em união estável, em que o espólio pediu esclarecimentos sobre depósitos em conta bancária conjunta posteriores à morte de seu companheiro e sobre eventuais créditos em favor do falecido.
O tribunal manteve a sentença de primeiro grau, rejeitou as contas apresentadas pela mulher e a condenou a restituir ao espólio os valores equivalentes a aluguéis originados de propriedade exclusiva do companheiro falecido. O Tribunal Paranaense considerou também que a mulher não havia sido reconhecida como herdeira até aquele momento. Por meio de recurso especial ao STJ, a companheira alegou que os aluguéis, embora relativos a bem particular do falecido, seriam patrimônio comum do casal, porque foram recebidos em decorrência de contrato de locação firmado durante a união estável e ainda vigente na data do óbito. A ministra Nancy Andrighi, relatora do recurso, apontou que nos termos do Código Civil é aplicado às relações patrimoniais na união estável o regime previsto para a comunhão parcial de bens e que é previsto ainda que entram na comunhão os frutos dos bens comuns ou dos particulares de cada cônjuge auferidos na constância do relacionamento ou aqueles pendentes no momento do término da comunhão. A relatora explicou que o que autoriza a comunicabilidade dos frutos é a data da ocorrência do fato que gera o direito ao seu recebimento, ou seja, o momento em que o titular adquiriu o direito ao ganho dos valores. Por isso, no caso julgado, a ministra apontou que a ameação dos aluguéis só poderia ocorrer no período relativo ao curso da união estável. Ao negar o recurso da companheira, a terceira turma considerou ainda que, de acordo com a lei do inquilinato, no caso de morte do locador, a locação é transmitida aos herdeiros. A pandemia tem afetado a economia do mundo todo. Aqui no Brasil, muitas empresas fecharam e várias pessoas ficaram sem empregos. Para continuar funcionando, muitos empresários vêm pedindo na Justiça a substituição do IGPM pelo IPCA nos contratos de aluguéis para reduzir os custos. Anderson é dono de uma rede de empresa de turismo em São Bernardo do Campo, São Paulo. Ele diz que o negócio foi bastante afetado na pandemia e tem tido dificuldade em quitar as dívidas, em especial o aluguel. O segmento do turismo foi altamente impactado na pandemia, né? Onde a nossa receita despencou em torno de 80%, inviabilizando o pagamento de aluguéis, condomínios, fundo de promoções dos shoppings. Segundo a Confederação Nacional do Comércio, 110 mil empresas representadas pela Confederação foram fechadas no ano passado, 35 mil só no setor de turismo. Manter as portas abertas tem sido uma prova de resistência e o aluguel é o que mais pesa. De acordo com a Fundação Getúlio Vargas, o Índice Geral de Preços Mercado, IGPM, aplicado aos aluguéis, acumulou alta de quase 29% em 12 meses. O IGPM tem aumentado muito, né? A gente vê que a partir da pandemia, com o aumento da inflação, com o aumento dos produtos, o índice do IGPM, o índice acumulado tem aumentado muito. Então você vê, de janeiro agora, para ter uma base, foi 25,71%, né? Fevereiro, 28,94% de índice acumulado nos últimos 12 meses. E agora, em março, nós tivemos um aumento de 31,10%. Então, um aumento muito grande, né, devido à situação econômica do país. O IGPM leva em conta vários setores da economia, o que eleva o percentual. Já o IPCA, que mede a realidade do consumo brasileiro, não ultrapassa a inflação, que no ano passado fechou em 5%. Por isso, muitos comerciantes têm recorrido à Justiça pela substituição da aplicação do IGPM por IPCA nos contratos de aluguéis comerciais. Para eles, uma tentativa de driblar a crise e continuar de portas abertas. Foi o que Anderson fez e ele conseguiu. Dessa maneira, não houve outra saída a não ser ingressar com ações judiciais para estar equalizando os valores junto às administradoras do shopping e assim seguir em frente até passar essa pandemia. Foi a solução que nós vimos no momento. Bom, uma solução encontrada graças à ação de vários advogados e empresários que têm buscado o Poder Judiciário para conseguir solucionar essa questão. Eu vou ampliar o assunto agora, conversando ao vivo com o advogado Matheus Santos. Oi, boa tarde, Matheus, seja bem-vindo. Obrigada pela sua participação. Boa tarde, Rafaela, tudo bem? Tudo jóia. Bom, o Poder Judiciário sempre de portas abertas e aí sensível a essa questão do momento. Nós vivemos uma crise sanitária sem precedentes, o desemprego em alta no Brasil, alta também que não para de subir. Eu acho que a previsão para os próximos meses é de continuar assim do IGPM.
A substituição, então, pelo índice de preços ao consumidor amplo, ela já vem sendo autorizada. Conta para a gente um pouquinho desse cenário e dessas decisões que já há uma jurisprudência em torno disso, né, Matheus? Verdade, Rafaela. O que ocorre é o seguinte, o acumulado do último ano foi muito grande, né? Como bem dito agora há pouco, o acumulado do IGPM foi 31,10 agora em março, um absurdo. Imagina em plena pandemia você aplicar um reajuste de 31,10 num contrato de locação de quem está sofrendo muito, que é o lojista de shopping, de rua, né? O varejo em geral. Então, uma solução encontrada foi a substituição do IGPM pelo IPCA, que o acumulado, por exemplo, de março, deu 6,10. Um acúmulo mais justo, um acréscimo mais de acordo com a realidade atual e que o judiciário tem entendido dessa forma, que essa substituição ela é sim adequada, ela deve sim ocorrer e as jurisprudências têm sido sim nesse sentido em praticamente todos os processos que a gente tem acompanhado. Inclusive, tem um projeto de lei, salvo engano, tramitando já com regime de urgência, né, para que o IPCA seja o índice adotado oficialmente, digamos assim, no mercado imobiliário, né, Matheus? Bom, além da substituição do índice, eu sei também que os lojistas têm pedido aí reajuste ou revisão do aluguel e também prestação de contas do condomínio. É uma coisa que a gente às vezes esquece de fazer ou não cobra, né? E é uma prática que deve ser feita pelas empresas, sim, prestar conta de tudo que está sendo feito ali. Verdade, Rafaela. O que acontece é o seguinte, os lojistas verificaram que nesse momento de pandemia eles têm sim que buscar o judiciário para poder continuar com a porta aberta, senão a negociação com o shopping ou com o locador, com a imobiliária, ela não estava acontecendo da maneira célere e como deveria ser feito. Então eles buscaram sim auxílio do judiciário para equalizar essas situações. Uma das ações que os lojistas têm ingressado é com a revisional do aluguel, onde é feita uma perícia e essa perícia constata que o valor está correto ou não, está de acordo ou não com a realidade do mercado. O que nós temos visto nessas ações é que, de fato, há uma discrepância de valores, principalmente no que tange aos shopping centers. De fato, há uma diferença muito gritante do valor cobrado ao valor que deveria ser praticado, né? E a partir da perícia e da confirmação desse valor da perícia pelo juiz, o valor a ser pago pelo lojista passa a ser mais justo e mais de acordo com o que ele pode pagar no momento atual. E a outra situação, que é o condomínio, né? Os lojistas eles falam que o condomínio, geralmente em shopping center, em mall, em galeria, ele é uma caixa preta, porque ele simplesmente vem um boleto para você pagar, você lojista, né? O lojista paga, mas ele sequer sabe do que se trata aquele valor. E muitas vezes o lojista tenta essa conversa com o shopping, com a rede de mall, de supermercado, tenta descobrir do que se trata e eles sequer passam essa informação, nem que seja uma planilha de Excel. Não existe essa informação. Então, por essa razão, os lojistas têm sim ingressado com ações de exigir contas para que esses locadores apresentem judicialmente as contas de maneira fiscal. O que a gente tem percebido é que nem mesmo judicialmente eles têm apresentado e por essa razão os lojistas estão sendo indenizados por essa não apresentação das contas. Quer dizer, pela sua experiência hoje, Matheus, nessa área do direito empresarial, falta acordo, conversa, bom senso entre as partes? Porque eu observo que os casos estão chegando ao Poder Judiciário e, infelizmente, essa matéria tem sido alvo de judicialização. O que fazer para evitar, então? Que é uma dor de cabeça danada, é muito melhor resolver na base do acordo, né? Com certeza, Rafaela. O ideal seria buscar um profissional competente, de preferência um advogado, que inicie as tratativas como locador, tentar de todas as formas, de maneira exaustiva, chegar a um acordo que seja bom para as duas partes e somente, né, depois dessa parte inicial, desse trâmite inicial de negociação, buscar o judiciário através das ações pertinentes. Então, primeiro, busque um advogado, busque um profissional competente, tente uma negociação justa. Caso você não consiga, daí sim, busque o judiciário e ingresse com as ações. Matheus Santos, muito obrigada pela sua participação, obrigada pelas suas recomendações. Boa tarde para você, até a próxima. Obrigado, Rafaela. Até mais. E você vai ver a seguir liminar sobre a instalação da CPI da pandemia. Está na pauta do plenário do Supremo Tribunal Federal de hoje à tarde. Os detalhes você confere daqui a pouquinho, eu volto já. A Constituição é fundamental por ser um atracadouro de fontes jurídicas, políticas e sociais.
ela é fundamental em termos jurídicos, porque nenhuma lei ou decreto é válida se não for compatível com o seu conteúdo. Ela é fundamental em termos políticos, por estabelecer as balizas de relacionamento entre governo e oposição, e ela ainda é fundamental em termos sociais, por prever a proteção de direitos humanos de grupos mais vulneráveis. O Tribunal Superior Eleitoral entendeu que 2 deputados federais podem sair do Partido Socialista Brasileiro sem perderem os mandatos. Os parlamentares afirmavam que estavam sofrendo perseguição da direção nacional do partido após votarem pela aprovação da reforma da Previdência. Bom, para os ministros do TSE, os parlamentares Felipe Rigoni, do Espírito Santo, e Rodrigo Coelho, de Santa Catarina, tinham acordos que permitiam a independência nos votos deles. Já o pedido de Jefferson Alves de Campos, deputado federal por São Paulo, não foi aceito. Segundo o plenário, ele deveria ter seguido a orientação do PSB na votação da reforma da Previdência. Como regra geral nessa vida, eu acho que os acordos devem ser cumpridos. Isso é que dá segurança jurídica. Pacta sunt servanda. Portanto, acordo é acordo, ausência de acordo é ausência de acordo. Na ausência de acordo, eu acho que o partido pode, e em muitos casos, eu acho até que deve, fechar a questão. E não acho que haja justa causa para desfiliação pelo não seguimento da orientação partidária, pela deliberada inobservância da orientação partidária. O plenário do Supremo Tribunal Federal decide hoje se referenda ou não a liminar do ministro Luiz Roberto Barroso, que determinou a instalação da CPI no Senado para apurar possíveis irregularidades no enfrentamento da pandemia da Covid-19. Ontem, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, fez a leitura do requerimento de instalação da CPI e determinou que os líderes de partidos políticos indiquem os integrantes para a comissão parlamentar de inquérito. Na decisão, Luiz Roberto Barroso destacou que a Constituição da República estabelece que CPIs sejam instaladas sempre que 3 requisitos forem atendidos: a assinatura de 1/3 dos integrantes da Casa, no caso do Senado, 27 parlamentares, indicação do fato a ser apurado e a definição de prazo certo para a duração das investigações. Todos os requisitos foram preenchidos. O pedido de instalação da CPI foi assinado por 30 parlamentares. Por isso, segundo o ministro, não cabe a possibilidade de omissão ou análise de conveniência política por parte da presidência do Senado. Barroso justificou que a concessão da liminar com urgência foi pelo agravamento da crise sanitária no país, que está em seu pior momento, batendo lamentáveis recordes de mortes diárias e de casos de infecção. E o plenário do Supremo Tribunal Federal também deve analisar hoje os recursos contra a decisão do ministro Edson Fachin, que declarou a incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba para julgar 4 processos contra o ex-presidente Lula. 2 processos dizem respeito a supostas irregularidades relacionadas ao Instituto Lula. O ex-presidente é acusado de receber vantagens indevidas da empreiteira Odebrecht para a construção da sede do Instituto. Os outros 2 processos são sobre o suposto recebimento de propina por meio de um apartamento triplex no Guarujá, em São Paulo, e obras custeadas por empreiteiras em um sítio em Atibaia. No mês passado, o ministro Edson Fachin declarou que a 13ª Vara Federal de Curitiba, no Paraná, não tem competência para julgar o ex-presidente. Com isso, condenações de Lula foram anuladas. O ministro determinou que os processos fossem enviados para a Justiça Federal do Distrito Federal. Segundo Fachin, os fatos apresentados não têm relação direta com o esquema de desvios da Petrobras. Agora, o plenário do Supremo vai analisar 2 recursos. Um deles é da Procuradoria-Geral da República, que entende que a competência da Justiça Federal de Curitiba deve ser mantida. O outro recurso é da defesa do ex-presidente Lula. Os advogados pediram que fosse aguardada a conclusão do julgamento na 2ª turma sobre a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro no caso do triplex do Guarujá. Esse julgamento, no entanto, já foi concluído
e a segunda turma entendeu que Moro foi parcial na condução do processo. E na próxima sexta-feira, dia 16, às 10 horas da manhã, será realizada na Câmara dos Deputados uma audiência pública para debater a questão da segurança pública e o racismo. Uma comissão de juristas criada pela Câmara dos Deputados está revisando a legislação para a gente poder avançar na luta contra o racismo no país. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Benedito Gonçalves, é o presidente da comissão que busca soluções legais para reverter o encarceramento em massa da população negra, a violência das abordagens policiais, além do machismo e a homofobia. Esse evento será transmitido ao vivo pelo canal do YouTube da Câmara dos Deputados. O Jornal da Justiça, primeira edição de hoje, fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Excelente tarde para você. Temos um encontro marcado amanhã. Tchau, tchau. Thank you.